Olá, tudo bem? Passaram bem de final de semana? Espero que sim. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos falar sobre acentuação, a regra básica, aquilo que não mudou independente do novo acordo ortográfico. Preparados? Vamos lá? E para que serve a acentuação? A acentuação, ela serve para representar a fala através da escrita. Em algumas palavras, a acentuação serve para demonstrar a tonicidade da palavra. Vamos ver o nosso exemplo. Vendo a palavra de cima, como ficaria? Eu fui ao médico, ao médico. Perceba que fica meio estranho, fica às vezes confuso, fica dúbio. Quanto à tonicidade, existem 3 tipos de palavras. As palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tonicidade é a sílaba forte da palavra. É aquela sílaba que eu pronuncio com mais vigor. Veja no nosso exemplo. Chulé, grátis, máquina. A palavra ela tem que ter pelo menos 2 sílabas, senão ela será um monossílabo. Vejamos alguns exemplos de monossílabo. Ré, pá, nós. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Vejamos exemplos. Quase. O encontro do U com o A é um ditongo. Causa, o A com U. Caixa, o A com I. Após termos visto todo esse conteúdo, vamos partir para as palavras. Comecemos pela palavra oxítona. Toda palavra oxítona, ela possui a última sílaba forte. Por exemplo, Pará, vatapá, chulé. A última sílaba é a sílaba forte. Para eu saber se é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba que é forte, eu conto sempre da direita para a esquerda. As palavras paroxítonas, elas possuem a penúltima sílaba forte, como no nosso exemplo, têxtil, filantropo. E por fim, as palavras proparoxítonas, elas possuem a antepenúltima sílaba forte. Última, penúltima, antepenúltima, como nos nossos exemplos, máquina e vítima. Agora você deve estar se perguntando, mas professor, por que eu tenho que saber tudo isso? Todas essas informações vão ser extremamente importantes para nós entendermos a acentuação. Monossílabos tônicos. Eles possuem uma única sílaba e esta sílaba é a sílaba forte. Lembram dos nossos exemplos? Ré, pá, nós.
E começando a falar propriamente das regras de acentuação, quando que eu acentuo os monossílabos tônicos? O senhor falou que ele tem uma sílaba só e ele é forte. Agora veja a palavra paz. Paz não é forte, mas não tem acento. A regra é a seguinte: eu acentuo todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Lembram da regrinha? Terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Paz termina com S? Não, termina com Z. Por isso, não acentuo. Continuando, nós termina com S, acentuo. Pé termina com E, leva acento. E pá termina com A, acentuo. Se for no plural, paz, aí também leva acento. E as oxítonas? Relembrando, oxítona é toda palavra que possui a última sílaba forte. Toda oxítona terminada em A, E, O, em, seguido ou não de S, ou de tongo, acentua. Exemplo de oxítonas: vatapá, chulé, cipó, também, parabéns, herói. Observem que o parabéns, embora não exista parabéns no singular, mas ele é o em no plural. Então acentua, e herói acentua porque é um ditongo, o i. Uma brincadeira para vocês gravarem mais fácil. Quem gosta de carnaval, de axé, olha aí que interessante. Gravem como é que fica mais fácil a regra das oxítonas. Aê, 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 ei, 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 oh, aê, 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 ei, 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 oh. Como ficam as paroxítonas? Também relembrando, paroxítona é toda palavra que possui a penúltima sílaba tônica, penúltima sílaba forte. Lembrando sempre que eu conto da direita para a esquerda. Uma dica para nós lembrarmos das paroxítonas são essas duas palavrinhas: linuspsan, rumum, som, chão. Se a paroxítona terminar em L, I, N, US, PS ou AN, ou R, uns, on, x, ão ou ditongo, eu acentuo. Alguns exemplos da nossa palavrinha linuspsan: difícil, terminado com I, júri, com S, lápis, N, pólen, US, vírus, PS, bíceps e AN, imã. Agora vejamos exemplos de palavras com as terminações de rumum, som, chão. Com R, açúcar. Com álbum. Com uns, alguns. On, cólon. X, tórax. Ão, bênção. Todas essas palavras são paroxítonas e levam acento pela regra. Por fim, algumas palavras paroxítonas que também se acentuam por terminarem em ditongo, nós temos lírio, tênue, cerimônia, história. Olha os ditongos: iô, uê, iá, ia. Terminando a nossa aula de hoje, as palavras proparoxítonas, aquelas que possuem a antepenúltima sílaba tônica. A antepenúltima é a sílaba forte. Por fim, as palavras proparoxítonas são simples. Todas são acentuadas. Veja alguns exemplos: círculo, ângulo, décimo, dinâmico,
elétrico. Agora nós já vimos que quanto à tonicidade das palavras, elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas é quando tem a última sílaba tônica, sílaba forte. Paroxítona, quando tem a penúltima sílaba forte. E proparoxítona, quando tem a antepenúltima sílaba forte. Lembre, para saber eu tenho que separar as sílabas e contar de trás para frente. E quanto ao número de sílabas, como é que as palavras se classificam? Quanto ao número de sílabas, elas podem ser monossílabas, ou seja, mono, possuir uma única sílaba, já, fé, pó, 3, etc. Podem ser dissílabas, quando possuem duas sílabas, de, 2. Exemplo, grito, pulo. Podem ser trissílabas, 3 sílabas. Menino, capela, fantasma. Ou se possuírem mais de 3 sílabas, elas podem ser polissílabas. O radical poli significa muito, ou seja, muitas sílabas. 4 ou mais sílabas. Por exemplo, misteriosa, Guatemala e assim por diante. Com essas explicações, vocês conseguirão fazer os exercícios da página 69, 70, 71 e 72 da nossa apostila. Faça com calma, volte o vídeo quantas vezes for necessário e preste atenção nos detalhes. Na página 64, 65, 66, 67 e 68 da nossa apostila, são exercícios novamente de interpretação de texto. Vocês vão estar vendo algumas reportagens e em cima dessas reportagens vocês vão ler com calma, interpretar e fazer os exercícios. Simples assim, não há nada de novo. É só ter atenção. Lembrem da seguinte dica. Lembram dos 5 pontos? Qualquer texto, eu tenho que prestar atenção no título, que ele já me diz alguma coisa, prestar atenção aonde, quando ele se passa, quais são os personagens dessa história, o que acontece e o final, também conhecido como desfecho, se tem algum ensinamento, alguma moral. Se você for lendo e anotando esses 5 pontos, você vai interpretar facinho qualquer tipo de texto. Assim chegamos ao final da nossa videoaula de hoje. Aproveitem, revejam quantas vezes quiserem e façam os exercícios do Google Forms com bastante tranquilidade e atenção. Beijão no coração de todos, até a próxima.